Estamos começando mais um Antenados na Geral, nesse dia que o Senhor fez, nesse dia que o Senhor abençoou, que o Deus de toda graça, Deus santo, amoroso, possa te abençoar nesse programa, que esse programa possa fazer bem a você, que você saia daqui hoje, nessa uma hora, nesse encontro, possa sair cheio de conhecimento, para que possa viver não apenas uma ortodoxia boa, sadia, mas que essa ortodoxia se torne ortopraxia, que você pratique aquilo que você está ouvindo e ouvirá nesse programa para frente. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Muito bem, hoje aqui no Antenados na Geral vamos falar sobre tradicionalismo, religiosidade versus cristianismo. Olha aí, um tema bem pertinente. Para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor-presidente da Segunda Igreja Batista de Santa Cruz, é coach ministerial, Ivan Cunha. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, Pablo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que Deus nos ilumine para tratar de um tema que é uma realidade para o tempo de hoje. A gente precisa combater o que está errado dentro do cristianismo. Quero lembrar que mandar um beijo também para sua sogra, né? Ela sempre assiste. Dona Maria Olha aí, de Fátima, que está nos assistindo agora. Dona Maria de Fátima. É sua fã. Que maravilha. Dona Maria, olha aí. Beijo grande para você, beijo, Dona Maria de Fátima. Olha aí, que bom, né? Que relacionamento bom. Primeiro, né? Que a sogra tem uma fama meio diferente, né? Mas isso aí é... E de verdade, a minha sogra é uma bênção mãe na minha vida. É uma bênção. Glória a Deus. Beijo grande, viu? Obrigado pela sua participação, pelo seu carinho que tem aqui por mim e pelo programa. Para participar também, ele que é pastor da igreja da cidade, Adriel Ambrósio. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito bom estar aqui, Pablo, mais uma vez. Vamos aí, esse tema aí vai pegar fogo. Ele também, que é pastor da igreja Tempo de Obediência e Propósito, é escritor e fundador do projeto Soma ou Some. Michael Balbino, ou o cara soma ou some, que não ajunta espalha. É isso aí, que não é comigo é contra, que não ajunta espalha, né? Rapaz, é forte isso aí. Então, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus vai ser bom. Ele também, que é pastor bacharel em teologia pela Faculdade Metodista de São Paulo, é professor de Bíblia no Informe, Instituto Metodista de Formação Missionária, e na Agência Malta, Herbert Nogueira. Eu agradeço, Pablo, mais uma vez estar aqui. Espero que seja boa a conversa, que vai ser... Se não for boa, vai ter que sumir, né? Ou soma ou some, segundo mais. Maravilha, vamos lá então começar a abordagem de hoje. E conhecereis a verdade vos libertará. Com essa fala, Jesus nos apresenta uma proposta de estilo de vida livre, fora do jugo da lei. Passados mais de 200 mil anos, igrejas parecem estar na contramão desse cristianismo, aprisionando cada vez mais seus membros sobre um selo, tradicionalismo e religiosidade, afastando-os assim cada vez mais da proposta inicial de Cristo, de que todos pudessem viver em verdade, liberdade sobre a graça. Pastores, o que podemos entender por tradicionalismo e religiosidade? Como é que a gente pode entender? Vamos lá, pastor Ivan. Tradicionalismo, ao meu ver, Pablo, ele nos afasta da essência real de Cristo. Tradicionalismo, a gente precisa entender que ele é criado por homens. São as tradições humanas. Não tem tradição boa, saudável? Muitas. Mas ainda assim, as tradições, elas não podem ser colocadas acima de Cristo. Acima do que é a essência, acima do que é a lei de Cristo, acima do que é a vontade de Cristo. Mesmo sendo uma tradição boa. Vamos lá. É uma tradição boa, por exemplo, eu visitar a minha mãe todos os domingos na hora do almoço? É uma tradição boa, eu vou lá, tenho comunhão, amo meu pai, amo minha mãe. Mas e se Jesus Cristo, no domingo, ele me determinou para que eu estivesse em algum lugar para curar uma pessoa? Eu sou obediente a Cristo ou não? A minha vida, ela é de Cristo ou não é? Eu vivo por fé ou eu não vivo por fé? Então, eu posso não ter uma tradição. Só que a gente coloca, às vezes, as tradições e transforma a tradição numa religiosidade. E porque virou uma religião, eu tenho que fazer independente de qualquer coisa. E a religião passa a ser maior do que o que Cristo manda eu fazer. Eu tenho uma ideia de que... uma ideia não, é uma frase que diz assim: tradicionalismo é a fé morta de homens vivos. Tradição é a fé viva
de homens mortos. A igreja, da forma como ela funciona hoje, ela preserva uma série de tradições, sim, e que são úteis e boas. Por exemplo, o culto aos domingos é uma tradição. A prática da Santa Ceia, eu imagino que na maioria das nossas igrejas, ao primeiro, ao segundo domingo, é uma tradição. Existem tradições que a gente deve preservar. Por exemplo, as festas bíblicas, como a Páscoa. Apesar de haver muitas divergências, eu acho que celebrar o Natal, simbolizando o nascimento de Jesus, é uma boa tradição. Inclusive, a família de Jesus respeitava tanto tradições que diz o texto de Lucas que todo ano eles subiam para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. São tradições que o próprio Jesus respeitou. O tradicionalismo é quando a gente perde o sentido das tradições. E a gente começa a tornar a tradição sem ter a consciência... Superior à razão dela existir, né? Sem ter a consciência do porquê que aquilo existe. Então, é possível que o culto de domingo se torne um tradicionalismo para aquele que não compreende o sentido de ser daquele culto. E aí a pessoa vai todo domingo sendo um tradicionalista, independente se a igreja é do estilo moderna ou se é do estilo tradicional, porque não tem a ver com a forma, tem a ver com a intenção do coração daquele que vai. Rapidinho, só corrigir aqui que eu falei, passados mais de 200 mil anos, 2.000 anos, 2.000 anos a igreja parece estar na contramão, tá? 2.000 anos, Espero viu? que não seja uma profecia e isso só será vai voltar depois de 200 mil anos. Fui um profeta sem saber? Espero que não. Me perdoa, viu, Brasil? Então, olha só, é interessante que a religião estéril com o sagrado tem a ver com uma religiosidade fria, um tradicionalismo barato. Então, a gente nunca deve... Até o Adriel falou aqui, né? Essa relação seca com o rito que pode ser prejudicial à alma humana? Sim. Você vai ver, por exemplo, Paulo. Paulo ele vai bater contra algumas tradições judaicas. E ele vai bater pesado contra isso. Mas, em alguns momentos, ele vai ver que aquilo pode até ser benéfico, ser útil. Por exemplo, a questão da circuncisão. A circuncisão ela estava na lei, ok, mas a partir da graça ela não tem mais necessidade, ela passa a ser uma tradição. Só que em alguns casos, por exemplo, Timóteo era um camarada que estava ali do lado de Paulo, e foi um cara que foi muito usado por Deus. Só que no caso ele acaba de sair de uma viagem que ele foi contra a circuncisão. Aí ele chega com Timóteo e com Timóteo ele diz, não, Timóteo tem que ser circuncidado. Ué, tá pregando tradicionalismo. Calma lá, a circuncisão, ela deixa de ser, ela não é legítima para gentio, para judeu continua sendo. Não, aí eu vou completar. Quem eram os pais de Timóteo? A mãe dele era judia e o pai era grego. Ou seja, ele poderia também não ser porque ele não era um judeu de raiz. Mas Paulo diz, não, nesse caso eu vou deixar, porque a igreja que ele iria liderar era uma igreja de judeus. É melhor que você circuncise para poder ganhá-los. Para que as pessoas possam ver uma liderança em você. Então você vê que ele não estava fazendo isso por tradicionalismo, mas ele estava respeitando uma tradição para que Deus usasse o ministério dele. No outro caso, na viagem anterior a essa, Paulo foi contra, porque naquele caso não era para Deus usar, era um tradicionalismo. Então você vê a mesma situação de pontos de vista diferentes. Muito boa a colocação. A questão o problema está quando a tradição, ela se torna a minha religião. Quando eu me torno um evangélico preso nas tradições. Foi como ele disse, o senhor disse acerca do domingo. Tem pessoas que... Eu falei, você está na igreja ontem. Se não forem na igreja no domingo, ele acha que a semana, tudo que der errado na semana dele... Se sente pecado, né? Sim, é porque ele não foi na igreja no domingo. Ele acha que parece que ele matou 10 pessoas. Não estou bem, porque eu não fui na igreja, não era para... Mas isso não tem nada a ver. É uma tradição, a gente pode adorar Deus em qualquer lugar. Enfim, só que eu acho que o maior problema de tudo que falaram aqui, eu concordo, mas o que eu quero pontuar é isso, é que a gente não pode se tornar um religioso ou um evangélico preso nas tradições. Isso não pode ser maior do que a proposta do Senhor. Né? Eu acho que tem um ponto que eu gosto do cristianismo, porque o que foi pregado por Jesus, na verdade, é a superação da religião. Porque o cristianismo, ele não tem um rito, ele não tem um local de adoração. Essa ideia de templo é paganizada do que Jesus ensinou.
Mas o cristianismo ensinado por Jesus, o segmento... Porque a igreja começou fora de templo, né? Exatamente. Nas casas. A gente não tem rito, a gente não tem um mito. Onde se deve adorar? Espírito em verdade. Não tem a ver com locais, tem a ver com a intenção do coração. Só fazendo um adendo que a Bíblia também trata como importante congregar. Porque tem gente Sim, que pode claro, ouvir o que eu vou dizer, eu posso adorar sair, e não preciso de comunhão, não preciso de Tem sido igreja. muito comum isso, né? Isso tem sido... Então eu só preciso fazer esse adendo. Tradicionalismo e religiosidade é a mesma coisa? Qual é a diferença? Como é que a gente pode tentar definir tradicionalismo e religiosidade? Eu acho que o tradicionalismo pode se tornar uma religiosidade, mas nem toda religiosidade é uma tradição. Tá? Ela vira religiosidade porque ela habitou o meu coração, né? E eu substituí, eu passo a crer numa estátua mais do que em Deus. Então, eu coloquei aquela estátua como Deus dentro do meu coração e me tornei um religioso em adorar aquela... A religiosidade tem a ver com divinizar um objeto? Eu creio, Pablo... Para me atrair a Deus, para me reconciliar com Eu creio que é fazer coisas frequentes, né? Ter o hábito, gerar um hábito de fazer repetidamente a mesma coisa, ou seja, a gente usa esse termo no Brasil, né? Religiosamente, né? Repetidamente a mesma coisa, sem saber por que está fazendo. Por que eu vou ao culto ao domingo? Perdeu o sentido, de fato. Perdeu o sentido. Real, Porque tratar com barganha pode ser também aquela... eu acho que não sei se foi o Herbert ou o Michael, citou que a pessoa vai ao culto domingo, ela não vai ao culto, e ela fica a semana toda achando que deu tudo errado porque ela não foi ao culto domingo. Isso virou uma religiosidade, porque ela entende que ela cultua a Deus só o domingo e só quando está dentro daquele espaço público. Quando, na verdade, na graça, eu cultuo a Deus todos os dias, desde a hora que eu acordo, até a hora que eu durmo, em todo o tempo, tudo que eu faço é um culto ao Senhor. Um outro exemplo, por exemplo, dízimos e ofertas. Eu nunca vou ver dízimos e ofertas como um tradicionalismo, mas pode virar religiosidade. Quando eu trato isso como barganha, virou uma religiosidade, mas nunca vai ser um tradicionalismo. Porque se eu não tive, né, fui roubado, fui assaltado, não consegui entregar o dízimo naquele mês... Foi por causa disso. Meu carro foi roubado. Foi porque eu não entreguei o dízimo. Virou religiosidade. Como o cristianismo lida com o tradicionalismo, com a religiosidade? Como é que a gente pode lidar com a forma saudável? A verdade vos libertará. O meu povo padece por falta de conhecimento. Se a igreja conhecer a palavra, você não vai ter vendedores de milagres por aí. Se a igreja conhecer a palavra, você não vai ter o comércio da profetada por aí. Está na palavra. Eu faço uma brincadeira quando eu vou falar sobre isso, né, que são 3 perguntinhas muito simples. A pessoa fecha o olho e eu vou falar assim, eu vou te dizer 3 nomes e a primeira imagem que vem na sua cabeça. O pessoal de casa pode fazer agora, se quiser. Hipnose? Não é hipnose. Porque ele é coach, psicanalista, então tem que tomar cuidado aí, olha aí. A pessoa fechou os olhos, eu vou falar uma palavra e a primeira imagem que vem na cabeça da pessoa. Vai, vamos lá. Eu falei, igreja. Me veio uma onda, me imaginei surfando na Indonésia. Eu vou falar culto, vai vir uma imagem. Templo, vai vir uma imagem. E aí, provavelmente, a imagem que veio na mente das pessoas foi a mesma imagem. Normalmente, a igreja é uma caixinha, normalmente a cor é azul, com uma estrelinha, com uma cruzinha lá em cima. Normalmente, chega até a ter cor, chega a ser azul o negócio. Ou então bege, em alguns casos. Né? E aí eu vou, mas todo mundo sabe o que é igreja, todo mundo sabe o que é culto, todo mundo sabe o que é templo. Né? Igreja, somos nós, pessoas reunidas em nome de Cristo. O que é culto? Tudo aquilo que eu faço para Deus, por Ele e para Ele, todos os dias, toda hora que eu acordo. Todo mundo sabe. E o que é templo? O Espírito Santo habita onde? No templo. Em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas ainda assim, mesmo sabendo, se você fechar os olhos, o que você vai imaginar são prédios. Religiosidade e tradição. Religiosidade e tradição. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu conheço isso entra no meu coração, eu não me importo se eu não conseguir ir no culto de domingo, porque eu já cultuei a Deus, e eu estou cultuando aonde eu estiver. Claro. Eu vou me reunir com o meu povo, e meu povo é a igreja de Cristo. Nós estamos reunidos aqui, e isso aqui hoje é igreja, porque nós estamos falando de Cristo, em nome de Cristo. Tem igreja reunida aqui. E isso gera coisas piores. As pessoas se apegam tanto a tradicionalismo e religiosidade que acham que é o tradicionalismo e a religiosidade que vai salvar elas. Então, quando isso acontece, o cristão ali morreu. Não é um sepulcro caiado aquilo ali. Porque ela vai ter a vida toda bagunçada, mas se ela vai ao culto dia de domingo e dá o dízimo dela,
Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Aí, Foi aquilo que eu falei aqui no início, que o contato estéreo com o sagrado traz mais prejuízo do que lucro, né? Porque, às vezes, o mesmo sol que endurece o barro amolece a cera. Então, se você tiver um contato com o rito ali de forma fria e seca, por exemplo, a ceia, às vezes a pessoa vai ali, briga o mês inteiro com a pessoa, mas na ceia quer trocar cálice. Como se, né? Não, aquele rito ali fosse perdoar os pecados dela ali e reconciliar, sendo que passou o mês inteiro com o coração amargurado contra o irmão. Na verdade, para participar do corpo, não é participar do rito ceia. Ceia é o final do processo. Tem que ter uma vida de comunhão com a igreja para que aquele ato ali seja confirmado. Então, uma vida de comunhão. Então, a gente precisa entender isso mesmo, porque senão as pessoas ficam presas no rito, se achando, vão para o inferno pensando que vão para o céu. Não, estou na igreja, estou dando meu dízimo, participo da ceia, frequento os cultos, levanto minha mão e canto. E como é que está a vida, né? Como é que a gente pode entender qual é a proposta do cristianismo? Essa resposta os pastores vão dar no próximo bloco. Não sai daí, antenados, vai e volta já já. Estamos de volta aqui no segundo bloco do Antenados na Geral, louvando a Deus por você que está aí me assistindo nesse dia, nesse momento, aprendendo, crescendo e gostando. Participe conosco sempre, anotando o telefone que está debaixo da sua telinha. Manda para mim aí uma pergunta, manda para mim um tema para que possamos abordar aqui. Visita a nossa página no Facebook, tem os recortes dos melhores momentos. É legal ali que você pode comentar também, curtir, dar um joinha, divulgar nas suas redes sociais, e temos também um canal no YouTube para você ver esse programa e outros mais. Pastores, vamos lá, nós íamos responder sobre a essência do cristianismo, mas vamos ganhar um pouquinho de tempo, porque tem muitas pessoas, Adriel, que acham que, por exemplo, não posso entrar na igreja porque estou de bermuda, porque é um lugar santo. Não posso subir no púlpito porque eu estou em pecado. Ou então o púlpito é um lugar santo. Eu não posso falar qualquer coisa ali porque, sei lá, essa coisa da santificação dos objetos. Como é que a gente entende isso? Isso ainda existe nos dias de hoje. isso é um problema, e isso vai cair diretamente no tradicionalismo e na religiosidade. Há umas semanas atrás, na igreja da cidade, a gente, 2 horas antes do culto de domingo, o pessoal da música fica ensaiando. Eu estava lá. E aí uma pessoa entrou, nós temos um hall de entrada na igreja, alguém entrou e ficou olhando pela porta de vidro e me chamando. Aí eu fui lá conversar, era um senhor, ele estava alcoolizado e pediu oração. Mas perguntou se ele podia estar ali dentro. Eu digo, pode estar sim, não tem problema nenhum, vamos sentar aqui, senta aqui. E eu, todo o tempo que eu conversava com ele, ele ficava se desculpando pela forma que ele estava vestido, que ele estava sujo, e eu dizendo para ele que não tinha problema nenhum, Jesus não queria saber disso, Jesus queria ouvir ele. E ele falando que ele caiu nas drogas, novamente estava puro por um tempo, tinha voltado para as drogas, e não queria estar ali dentro porque estava sentindo pecado. E aí eu digo, olha, não fique assim, Jesus não quer saber disso, Jesus quer saber do teu coração. E isso, normalmente, nós estamos conversando aqui, isso é criado por nós mesmos. A gente sacraliza o templo, sacraliza o púlpito de tal forma que o pecador, ele vai dizer, eu não vou nem procurar a Cristo porque eu sou indigno de estar ali dentro, que é como a antiga aliança fazia, só o sumo sacerdote podia entrar lá dentro. Por exemplo, elementos como a da ceia, pão e o suco. Quando acaba, eu vejo pessoas que não tem que enterrar, não pode ninguém comer. Uma vez eu estava com sede. Alguém viu você tomar? Eu abri a geladeira da igreja e falei, tem um suco de uva aqui. A irmã falou, não, pastor, não toma isso não, isso foi da ceia, isso é perigoso e tal. E aí, Herbert, não posso tomar o suco da ceia depois da ceia? Ou não? Se tiver com sede, né? Não, problema, vai. Se tiver com sede é bom, né? Se tiver na validade, né? Se tiver na validade, pode tomar. Assim, Pablo, eu acho que se a gente quiser levar essa conversa a sério, a gente tem que perceber algumas coisas. Porque se de fato para nós o prédio não tem dimensão sagrada, quem de nós aceitaria, no domingo a gente faz o culto cristão, e de segunda a sexta o Islã usa, e no sábado toca um forró lá na igreja, o pessoal vai dançar, e no domingo a gente usa o culto de novo. Boa, mas eu vou te dar exemplo disso. Isso, a gente tem um discurso, mas na nossa cabeça, às vezes, parece que isso é muito pesado, não pode fazer isso dentro do templo. Porque, como a gente paganizou o cristianismo, a gente tem na nossa ideia de espaços sagrados, ainda muito presente, muito forte.
Inclusive, tem algumas igrejas que botam luzes, o pessoal mais antigo diz assim, ué, a igreja agora virou boate, virou balada, virou casa de show. Sofri isso direto. Então, se a gente quiser levar isso a sério também, lá em cima, naquele lugar, não pode ter cadeira para pastor. E também não pode ter cadeira diferenciada para o pastor titular, porque geralmente... O presidente tem... aquele pastor... minha mão coçando. Aquele pastor que titular tem mais alto, fica no mais meio, ampla, né? E as do lado são as mais ou menos, porque isso representa, na verdade, uma tradição que a gente mantém até hoje, que a gente critica muito o catolicismo pela imagem, pela estrutura, mas a nossa forma de ser igreja é a forma do império ainda, porque você tem o pastor titular, que tem a figura do rei, o que ele fala é a verdade, ponto final. Você tem a ideia do trono ali em cima, você tem a ideia dos súditos, ainda mais na minha igreja, nas igrejas mais tradicionais, o bispo veste roxo, que é a cor da monarquia. Então, a gente manteve essas estruturas e a gente tem dificuldade de abrir mão delas, porque, na verdade, elas legitimam a estrutura de poder que o pastor tem. E foi daí que a gente talvez criou essa coisa de que o pastor é o anjo da igreja, o ungido do Senhor. Você falou da igreja metodista que usa o roxo, mas você vai para a Assembleia de Deus, você tem o palio terno, a gravata, que ajuda a legitimar. Exatamente. Então, eu justamente levantei essa bola, porque eu sei justamente isso. Eu sou de uma igreja tradicional, né? Sou de igreja batista, tão tradicional ou mais até do que a metodista. E, na verdade, eu levantei essa estrutura porque, na verdade, eu sou justamente o contra. Eu ajo como você está falando. Não tem cadeiras lá em cima. Na nossa igreja também não tem cadeira. Vou te dizer mais. O prédio é um prédio porque ele é um prédio. E ali naquele prédio, por exemplo, domingo, sábado agora, vai ter um jantar de casar. A gente vai cheio de cadeira, vai ter jantar. Como já teve festa, como já teve almoço, como já teve gincana de jovens. E tem tudo o que tem. O que não tem? Eu vou responder a sua pergunta primeiro. A gente vai aceitar que o prédio seja usado pelo slam, pela boate, pelo forró? Eu vou te dizer porque que eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar porque nem na minha casa eles fazem. Porque o que é santo é o ambiente onde eu estou, não é porque é o prédio. E eu não tenho comunhão com isso. Então, por isso eles não vão usar nem na minha casa, nem o prédio da igreja onde eu dirijo, nem lugar nenhum. Então, eu não tenho parte com esses caras. Por isso eles não vão fazer. É por isso. Não porque eu considero aquilo ali santo. Porque a gente precisa entender que é prédio mesmo. Porque se a gente sair de lá, aquilo lá vira uma padaria no dia seguinte, vira um mercado no dia seguinte. E se for santo, eu vou ter que entender que aquele mercado vai ser santo e vai flutuar anjo ali, e o cara vai ser o maior vendedor do mundo, porque tem poder. Na nossa igreja, a gente também tirou os bancos lá do púlpito. Mas eu vou dar aqui um outro exemplo. Na Páscoa, nós fizemos um filme, que foi a história do filho pródigo. E aí, o que nós fizemos? Nós pegamos, e uma das cenas do filho pródigo nos dias de hoje. Uma das cenas, o filho pródigo vai para uma balada. Nós tínhamos que filmar a balada. Nós não temos estúdio de televisão. Tiramos as cadeiras da igreja, montamos um bar cenográfico dentro da igreja. Colocamos iluminação, as câmeras... Dentro do prédio. Dentro do prédio, desculpa, dentro do prédio. Olha aí. Isso é do nosso dia a dia, o hábito. O hábito leva ao erro. E aí, nós precisávamos de pessoas para fazer os figurantes da balada. A igreja, nós tínhamos 50 membros da igreja dançando para fazer figuração. Deus não é burro, Deus sabe o que nós estamos fazendo ali. Agora, um outro exemplo. Eu tenho amigos pastores que são pastores de igrejas fora do Brasil, e em lugares de primeiro mundo, é muito caro você ter um prédio de uma igreja. Você não tem como sustentar uma igreja 24 horas naquele prédio só para você. Então, o que eles fazem? Eles alugam teatros, cinemas, em lugares estratégicos. Tem uma igreja que está na Times Square, Hillsong Church está na Times Square. É no PlayStation Arena. No sábado está o Justin Bieber tocando, na segunda está Lady Gaga. No domingo está Jesus lá sendo pregado. É diferente do seu caso, mas nesse caso eu consigo entender, eu consigo aceitar. Tem algumas igrejas ali, até nos Estados Unidos, que eles estão com dificuldades financeiras, e eles pintaram de preto algumas igrejas para de manhã ser culto, de noite eles alugarem para boates, shows, bares, para poder arrecadar dinheiro para poder pagar o prédio. Existe isso. Eu tenho mais dificuldade de aceitar isso. O contrário eu até aceito. Você tem um lugar que é um teatro, que tem todo tipo de coisa, e a igreja loca o domingo todo para fazer cultos. Agora, o contrário eu não aceito, porque eu estou, digamos assim, aceitando aquela cultura. Eu não estou aceitando ela. Eu acredito que o problema, Pablo, está nas extremidades. Tipo, uma igreja, porque na experiência que o senhor contou, e foi daí que começou
a questão desse bloco foi que uma pessoa bêbada foi lá porque ela queria mudar de vida. Isso. Porque também ela olha e fala assim, aqui é o lugar certo para eu mudar de vida. Porque imagina só, se na igreja do Senhor tem um culto lá, mas durante o dia, no outro dia é um show do Justin, o cara não ia lá. Ele ia falar assim, pô, vou numa igreja. Porque o pecador, querendo ou não, como o senhor falou, de fechar o olho, ele tem a ideia do seguinte, igreja é aquela. A igreja é aquela, da cruzinha em cima, azul, escrito Jesus lá no fundo. Então, assim, quando o cara que está totalmente perdido, e se Jesus é o caminho, ele tenta achar um caminho. Claro que Jesus pode achar a pessoa de qualquer forma, até num bar, em qualquer lugar. Mas o cara que quer correr atrás, ele acha isso. Então, o problema são as extremidades. Claro que é um prédio lá, o prédio onde hoje é a minha igreja, era um salão, o senhor foi lá. Era um salão de festas. Mas eu também não permito qualquer coisa ficar entrando lá. Eu não permito ninguém ficar entrando sem camisa lá dentro. Eu não permito ninguém ficar xingando palavrão lá dentro. Embora seja um prédio. Mas eu acredito que é necessário haver uma reverência. Uzá, ele morre por tocar na arca. E a Bíblia diz assim, ó, e matou Deus Uzá por essa irreverência. O prédio é a arca? Não, o prédio não é a arca. Estou dizendo o seguinte, é que as coisas que são de Deus, a gente tem que tratar com muita reverência. Então, mas de Deus não somos nós, não é? Não, nós somos nós, mas também aquele local ali é de Deus. Mas tem coisas que mudou, Michael, porque a arca, ela era a presença de Deus naquele tempo. Eu não quero comparar a igreja Hoje a presença de Deus somos nós. Sim, eu não quero comparar a igreja com a arca. Eu escrevi isso num livro meu, Alcançando os Propósitos de Deus. Eu quero dizer o seguinte, que a gente não pode também fazer com que as coisas de Deus sejam tratadas de qualquer forma, com irreverência, porque isso mata. Isso causa problema. Eu vou colocar lenha na fogueira aqui, olha só. Eu na África do Sul, em Cape Town, eu vi uma igreja metodista que ela não aceitava isso. Mas olha só, eu vou jogar a bola aqui para ele. O que acontece? Tinha o salão da igreja e no fundo tinha um aquário. Aquário é como se fosse um vidro com uma sala para trás. Quem estava dentro daquela sala poderia ver o que estava acontecendo no culto. Só que naquela sala era uma sala para fumantes. Então, se a pessoa fumava, ela entrava naquela sala ali, tinha um vidro, ar-condicionado fechado, e ela ficava fumando e assistindo o culto lá de dentro, ouvindo. A igreja não aceitava isso, mas aquela igreja construiu isso para que fumante pudesse assistir o culto. E aí, como é que a gente fica com isso? Será que aquele lugar deixou de ser santo por causa disso? Para mim, é uma questão muito simples. Assim, eu não acredito em locais santos, de jeito nenhum. Nenhum local, para mim, espaço físico, para mim, é santo, é sagrado. Porque Jesus mudou a sacralidade de um local, que era o templo, para a vida, para a pessoa. Isso. Então, quem torna o lugar santo somos nós. Eu acho que, assim, no prédio onde a minha igreja se reúne, é um local. Por conta da instituição, é claro que eu nunca faria alguma coisa... O mal que eu não quero para mim, eu não quero para outro, né? Não colocaria. Se eu fosse pastor de uma igreja independente, talvez, não teria problemas nenhum com isso. Mas o problema é que quando a gente vai para esses extremos, por isso que eu falei, quem tornaria a nossa igreja numa boate, enfim, em qualquer coisa? Porque no fundo, a gente defende que nós somos o templo do Espírito Santo, mas a gente acredita lá dentro de nós que existem locais sagrados ainda. Tem pastor que unge instrumento, o instrumento chega, unge, ora pelo instrumento, ora pelo carro, ora pelo local, antes de comprar o local. Vamos orar aqui para Deus abençoar esse local. Eu já vi o pastor queimar o rádio novinho, porque o rádio chegou e jogou óleo. Então, se a gente ora por locais, biblicamente isso não faz sentido nenhum. Porque você vê o movimento de Atos dos Apóstolos, todos os locais, inclusive Paulo quando prega em Atenas, é um local cheio de deuses pagãos, desacralizado. Lugares de orgias e ele estava lá pregando. É esquisito a Bíblia, pelo Como menos. é que a gente pode entender na essência do cristianismo, hoje o cristão no mundo moderno, a se relacionar com as igrejas tradicionais? Como é que a gente se relaciona? Qual é o tipo de reação que eu devo ter? Eu participo? E como que eu participo? Qual é o meu coração em participar? Como é que a gente faz para poder fazer essa fusão do cristianismo saudável com, de repente, você congrega numa igreja tradicionalista, uma igreja muito religiosa? Dá para dialogar? Nós começamos citando o versículo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou pastor de uma igreja tradicional, de uma denominação tradicionalíssima. Como é que você dialoga com a sua... Mesmo não sendo tão tradicional... Mas você é pastor de uma igreja tradicional. Eu não sou nada tradicional, né, Paulo? Você anda na contramão. Pode falar a verdade, né? não precisa meias palavras.
com a verdade. Primeiro, pregando e segundo, vivendo. Eu acho que não tem outra forma de Por mudar. que eu pergunto isso? Porque às vezes tem gente ali que está passando por isso. Só que ela não está sabendo dialogar, de repente ela quer se tornar rebelde, aí quer levantar contra. Então, qual é a maneira dela tratar disso? A igreja que hoje, né, está sob a minha direção, ela se tornou uma igreja viva ao longo do tempo que a gente está lá. E qual foi o instrumento que Deus me inspirou para fazer? Primeiro, pregando a verdade, pregando o reino, pregando a vida. Segundo, vivendo. E terceiro, não desistindo, sendo chato. Você viu quando ele falou, eu sei que o entendimento dele já é o correto, porque a gente falou, mas quando ele falou tempo, na mesma hora eu falei prédio, eu sou esse cara chato. Quem anda comigo, quem caminha comigo, porque eu acredito que aquilo que eu falo vira verdade. Aquilo que eu falo que eu acredito. Enquanto eu não consigo falar, eu ainda estou acreditando no contrário, igual o Herbert falou. A gente fala uma coisa, mas a gente acredita na outra. Eu, de verdade, Herbert, não acredito. Eu acredito no que eu falo, porque eu vivo o que eu falo em relação a isso. Né? O dia que vocês tiverem oportunidade, estão convidados para ir até Santa Cruz, vocês vão ver com seus próprios olhos o que eu estou falando. Então, eu acredito que aquilo é um prédio, eu chamo aquilo de prédio, e quem anda comigo chama de prédio, até aprender. Porque eu expliquei, você entendeu o que é um prédio? Ok. Então, por que você está chamando de tempo ainda? Aí, porque aí vira natural depois de um tempo. Você nem se percebe que está fazendo isso. Isso, você nem percebe. E hoje as pessoas olham para aquilo... Tanto que eu estava dizendo contra e falando, usando a nomenclatura errada. Exatamente, porque é igual fechou os olhos. Quando você fecha o olho, você fala, o que é um templo? Você vai fechar os olhos e vai vir a imagem da cabeça do prédio. Então, você acredita que aquilo é um templo, interiormente. Mesmo se você raciocinar, você vai saber que não é. Isso. Então, por isso que eu tenho que exercitar isso. Foi assim, mudando as nomenclaturas também, ensinando para a igreja que é um prédio, ensinando para a igreja que culto é a nossa vida, definindo que culto é a nossa vida. Por exemplo, ele citou aqui, eu não admito que a pessoa entre sem camisa dentro do prédio. Eu também não admito, mas não porque aquilo é sagrado. Eu não admito porque é falta de respeito com mulheres que estão lá dentro. Não preciso ficar vendo o homem pelado. No metrô você não pode entrar sem camisa. E aí, mas aí qual o trabalho que eu tenho? Eu tenho o trabalho de explicar o porquê que eu não quero que é proibido e acabou. Exatamente. Mas as pessoas conhecem a palavra. E é isso que muitas vezes a gente não faz. A gente só proíbe. E proibindo dá o entendimento que quiser. Eu proíbo, eu falo que não pode, explico. Eu falo que ele não pode falar palavrão, porque falar palavrão é falta de educação. O meu ouvido não é pinico. Ninguém aqui tem que ouvir o seu palavrão. Então não fale aqui, quer falar, fala longe de mim, sai de perto de mim. Olha aí. Entendeu? Isso pode ser para o membro, pode ser para o bandido que passa na rua, e eu vivo numa comunidade. Os bandidos, por exemplo, não passam lá fazendo coisas erradas, porque eles sabem que o pastor chato está ali. E eu vou falar, o cara está falando palavrão, soltando pipa, não é da igreja. Mas eu sou cidadão e eu não sou obrigado. O cara está falando palavrão ali onde eu estou. Aqueles funks proibidos, meu. Você pode parar de falar palavrão? A minha esposa está aqui. Eu não quero que ela ouça isso. Vai falar palavrão na esquina, vai onde você quiser. Aqui não, o cara sai. E às vezes a gente não faz isso. Então, a forma que eu entendi, que Deus me inspirou, foi exortando, porque o pai exorta o filho a quem ama, e o pai que não exorta o filho, trata o filho como filho bastardo. E, às vezes, os pastores, os pais, os líderes, estão tratando a igreja como filhos bastardos, porque não estão ensinando a ela os princípios. Olha aí, mais um bloco foi para conta. Tenho certeza que você foi abençoado aí pela palavra que os pastores trouxeram nesse bloco. Vamos para um break, um rápido intervalo. Antenados na Geral volta já já. Antenados na Geral está de volta para o terceiro bloco, louvando a Deus pela sua presença, pela sua audiência. O patrimônio da Boas Novas é você que me assiste aqui todos os dias. Pastores, mais uma perguntinha aqui, vamos lá. Terceira pergunta, acho que já falamos, mas vai lá aí de novo. Ó. Existe um pensamento religioso dentro do meio protestante? Somos religiosos? Nós podemos nos considerar religiosos? Com certeza, Sim. Sem dúvida nenhuma. Sim. Eu queria fazer uma ponderação que eu acho interessante, porque existe também essa linha de não sou religioso não, né? Também tem. Hoje, quando a gente pensa em religião ou religioso, na nossa cabeça vem aquela carga negativa do que é religião. No entanto, a Bíblia fala, por exemplo, Tiago fala de uma religião boa e pura. Eu gosto também do conceito de religião, cunhado por Santo Agostinho, que religião é a ideia de religare. É trazer a dimensão de que o homem pode se voltar a Deus novamente através de Cristo. Porque senão a gente sempre olha para a religião
como uma coisa negativa, ruim, pesada, mas há uma boa religião. Porque eu faço parte de uma igreja, eu sou um religioso nesse sentido, eu me considero um religioso e eu não tenho problema nenhum com isso. E eu também não consigo entender o evangelho sendo necessariamente contra todo tipo de religião. Contra a religião protestante que eu professo. E eu acredito que, por exemplo, Calvino era um religioso, mas era um cristão genuíno. Acredito, enfim, em outros homens. O problema é que quando a gente, especialmente os jovens, assume uma postura de ser contra a religião, na verdade, o que eles são contra é contra a liturgia da igreja, é contra o coral, é contra a estética. Para muitos hoje, usar uma toga é uma coisa errada, é uma coisa, isso é pesado. Eu, particularmente, não teria problema nenhum de frequentar, de ser pastor de uma igreja que tivesse aquele modelo convencional de ser igreja. Se essa igreja fosse relevante, estivesse alcançando pessoas e cumprindo o papel para o qual foi vocacionada. Porque também não adianta ter um estilo moderno, você fala de forma moderna, se veste uma roupa moderna, mas a cabeça é de um fariseu, que também oprime todo mundo com a palavra, oprime todo mundo com a lei. Então, quem é religioso? O religioso não está na forma. O religioso está aqui dentro. É igual Paulo, né? Pode se circuncidar, não pode se circuncidar. Em um caso ele foi contra, em outro ele foi a favor. Dependia da razão daquilo que está acontecendo. Acho que o flexível, a flexibilidade. Que é o que o Herbert está falando. Às vezes o cara está tão moderno, está tão contextualizado. Que acaba sendo mais religioso do que mais aquele que ele acha que é religioso. Porque aqueles que é contra ele, ele já considera antiquado. O problema não é não ser religioso. O problema é ser religioso e não ser cristão. Você pode ser religioso desde que você seja cristão, desde que Cristo esteja acima de todas as coisas, desde que o reino esteja acima de todas as coisas, desde que na hora que conflitar, eu faço o que Cristo manda e não do que a religião peça para fazer. Aí não tem problema nenhum. Esse é o ponto que a gente precisa avaliar o tempo todo. Todos nós somos religiosos, como eu disse aqui no início, e como partindo do princípio que você disse de Santo Agostinho, que é religar, para nós estarmos ligados na videira, nós temos que ser religiosos. Agora, a questão é que quando a religião causa o mal para a gente ou para outra, entendeu? Qual é a religião que mata e qual é a religião que salva? Qual é o lado negro da religião e qual é o lado bom da religião? Eu acho que, na realidade, não tem a ver com a religião, tem a ver com as instituições. Porque eu sei que a instituição dura mais do que um movimento. Ela tem o poder de ser duradoura. No entanto, quando a religião ela se institucionaliza e se fecha naquele dogma, naquele sistema de valores ali, isso pode matar. Porque aí eu pego o meu dogma, o cara que não se adequa àquilo, eu boto em cima dele e mato o cara. Eu julgo uma culpa. Eu crio inquisição com isso, eu crio uma série de problemas que a pessoa que não se adequa ao meu pensamento, ela está fora. Então, a religião que mata é excludente, que não consegue pensar nas possibilidades da graça, que é muito maior do que o dogma, de que Deus inclui na sua graça pessoas que não cabem no meu dogma. E aí isso gera um problema. Eu tenho uma definição que é a seguinte: a má religião é aquela que traz a lei para cima de você. Ou seja, você é pecador, então o preço para você ser salvo vai estar totalmente sobre as tuas costas. Você vai ter que pagar um alto preço por isso. Pela graça e o amor. Vira um bebelozinho, um enfeite. Agora, a boa religião é aquela que diz: olha, você é pecador? Só que Jesus, ele paga o teu preço, mas aí você tem que passar a ser um discípulo dele, seguir atrás dele e se tornar igual a ele. E aí, essa é a boa religião, é aquela que tira o peso das tuas costas e leva para Cristo. Você quer ver religião nos matando? Todos aqui são pastores. Sim. Todos vão ao culto aos domingos. Sim. E todos pregam... Religiosamente. Okay? Então já nos definimos religiosos, amém? Então todos estão no culto. Amém. A maioria está pregando no culto de domingo, amém? Certo. Amém. Beleza. Quantos de nós, agora, deixaria essa religião por uma vida? Então vamos lá, estou pregando no culto de domingo, culto de ceia, esse é o melhor então. Culto de ceia, fazendo a ceia, e aparece alguém gritando, que alguém está morrendo e precisa de um pastor. Alguém vai matar aquela pessoa e somente se o pastor ir lá e interceder por ela, o cara vai deixar de matar o menino. Quantos largaria o púlpito e iria lá? Aí que a gente está colocando a religião, separando os tipos e o cristão e o cristianismo em pauta. Aí eu preciso definir se eu sou mais religioso ou se eu sou cristão. Se a essência que eu tenho de Cristo é a vida, que está acima de todas as leis.
Aí eu preciso definir. É nessa hora que a gente vai saber o que a gente é de verdade ou não. Agora, qual o contexto histórico que surgiu o tradicionalismo, a religiosidade? Será que isso é uma herança judaica? Porque Isso vem de muito. Até não só os judeus, mesmo quando os judeus estavam no Egito, você tinha outros povos que já eu acho que é da essência do homem, talvez. Vem da essência do A homem, libertação de Moisés, a gente pega um povo misturado, porque veio egípcios juntos. E ali veio um monte. Quando E você... no caminho aparece influência outros povos, persa. né? Isso, vai embora. Entendeu? É uma mistura muito grande. Aí tem religiosidade, tem adoração, não, tem idolatria, Não, tem desde ídolos. o Éden, quando Caim mata Abel, separa, eles não podem se misturar. Por quê? Porque aquela ali já estava contaminado já. Estava contaminado. E dali já começa. Então, esse contexto histórico vem... Eu acho que vem da origem do ser humano, de procurar algo para preencher um vazio. Só que uma coisa é você encontrar Cristo e outra coisa é você criar formas e situações para preencher esse vazio. Aí é uma religião. Eu acho que assim, eu gosto da ciência da religião nesse sentido. Eu acho que ela ajuda a gente a pensar a religião de uma forma que a gente às vezes não está tão acostumado. Porque, por exemplo, você vai encontrar Peter Berger ou Otto Maduro, Rudolf Otto. Esses caras, eles vão definir religião como um sistema onde você tem o mito, o rito, o tabu, e isso se repete o tempo todo. É uma máquina, né? É uma máquina que se repete. Se autoalimenta. Mas o cristianismo... Olhando para a ciência da religião, eu acho que a gente pode ter uma religião ruim. No sentido de que, para você alcançar algumas bênçãos de Deus, você precisa seguir determinado rito. Tem uma coisa que o Rubem Alves diz que eu acho muito interessante, que é quando ele diz assim, desses anos todos que eu fui pastor presbiteriano, ele falou, você nunca viu uma pessoa chegar para mim e dizer assim, pastor, eu vou fazer uma coisa para Deus. Ele disse assim, geralmente... Mas bem, é sempre mal. Sempre uma coisa, eu vou subir a escada de tal igreja de joelho. Eu vou passar 40 dias de fome, eu vou fazer isso, sempre da forma negativa. E ele falou assim, eu nunca vi uma pessoa chegar para mim e dizer assim, pastor, eu vou fazer um sacrifício para Deus. Qual sacrifício? Vou cuidar melhor da minha família, vou estar mais com o meu filho, vou ouvir uma boa música, Essa é a boa religião que está lá no Novo Testamento. Só que a nossa ideia é sempre de uma religião penosa, pesada. Lei, não Deus graça. ama, Deus ama a dor. Deus ama quando o cara tá sofrendo. Aí ele é adorado. Deus tirano, né? É um Deus que pesa. É a essência da lei. A lei era isso. Era a dor. A lei levava à morte. A graça leva à vida eterna. Sinai é o monte da morte. E é o monte da lei, da morte. E Sião é o monte da graça. Agora, para tirar isso da cabeça do povo é quase que complicado. impossível, porque as pessoas não querem acreditar. É só ensinar a palavra. É porque parece que a pessoa não consegue acreditar que Deus é tão amoroso assim. Que ele tem um amor absurdo. É difícil acreditar na graça. Parece que a pessoa tem dificuldade de acreditar na graça. Ela não se acha merecedora da graça. Mas a graça ninguém merece. Mas a graça ninguém merece. Sem merecer. Eu não mereço, mas eu, pela fé, aceito. É isso. É graça, mas não é de graça. É o lance da parábola do filho pródigo, por exemplo. Aquele amor absurdo do pai. O cara tá lá e o filho mais velho não aceitou. Como é que pode? O cara voltou e ganhou novilho cevada, anel, sandália uma nos festa, pés, um uma banquete. festa para um cara desse, mas essa é a graça. Isso. É um absurdo. Né? Tem que crer nesse absurdo de Deus para ser salvo, né? Crer nesse amor. Como é que o pastor Antônio Carlos, até uma vez numa pregação dele, ele fala isso. O cara, para ser salvo, ele tem que ser cara de pau, ele falando assim, porque tu não merece participar dessa festa, cara. Tu tem que aceitar isso. Você não merece participar dessa festa. E só assim você vai receber o amor do Pai. Crendo na graça, no favor imerecido. Muito bem, tem mais um bloco pela frente. Você que está aí, não sai daí, que Antenados volta já já. Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco, falando sobre tradicionalismo, religiosidade e o verdadeiro cristianismo. Vamos gastar esse último bloco aqui falando sobre a essência do verdadeiro cristianismo. Jesus criou o cristianismo? Como é que a gente pode definir isso? Ele criou o cristianismo? E o que é cristianismo? Jesus é o cristianismo. O cristianismo é a vida de Jesus.
é resplandecer, é ter a essência, cada um de nós precisa ter a essência de Cristo em nós e resplandecer essa essência para o mundo. O cristianismo consiste em viver a vida de Jesus através da nossa vida. Jesus precisa viver através de nós. Aliás, vivo ele já está. A questão é se a gente consegue fazer com que ele viva através de nós. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, João 3,30. Então, a gente precisa ter atitudes como as de Cristo. Primeira pergunta que a gente precisa fazer, né, nós como cristãos, que nos dizemos cristãos, diante de um problema, diante de uma dificuldade, o que Jesus faria? Deixar de ter a nossa decisão, a nossa vontade, fazer o que eu quero, o que a minha carne vai inclinar para eu fazer, que a nossa carne é inclinada para o mal, né? O mal que eu não quero fazer, eu faço, e o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. A gente precisa fazer o que Cristo faria. Não é fácil, é muito difícil, mas é o que vai determinar que a gente tem ou não a essência de Cristo. É porque quando fala de cristianismo, dá a entender que tem algumas coisas por trás, né? O próprio Jesus, ele falou, me segue. Parece que ele desmistificou ou quebrou todo aquele ritualismo que existe, né, na religião. Ele fez isso ou manteve, preservou alguns ritos? Alguns ele preservou, mas ele ressignificou. A ceia não foi ele que criou. Os discípulos sabiam que era aquilo que ele estava fazendo. A ceia, hoje em dia, nós temos o pão e o vinho, mas naquela época de Cristo não era só isso. Tinha as ervas amargas, tinha uma série de coisas. Tanto ter mais tempo para falar sobre isso. Isso é genial, né? Tinha uma série de coisas e tudo aquilo ali tinha um significado. Lavar os pés fazia parte do significado da ceia. Só que Jesus pegou o pão e o vinho e ressignificou isso e trouxe para nós. Eu acho que do ponto de vista da religião judaica, Jesus ele traz uma superação. A religião judaica era baseada no templo, no sacerdote, era baseada no sábado e era baseada nos sacrifícios. Nesse sentido, Jesus ele ultrapassou tudo isso. Ele não oferece sacrifício, a religião dele não está ligada ao templo, ele não tem sacerdotes, todos somos sacerdotes. Eu diria que ele continua tudo. O que acontece? O sacrifício é ele mesmo agora. O templo são vocês. Qual foi o outro que você falou? É porque quando você fala de uma continuidade, você está falando de permanência. Eu estou falando de uma superação mesmo. Porque é o que Hebreus diz, que havendo Deus falado antes, tudo era uma sombra daquilo que haveria de vir. E a gente tem que considerar que uma sombra a gente vê mesmo que sem saber, tateando. Sem definição. Em Cristo, não. A gente tem a definição clara do que é a vontade de Deus para o mundo. E aí a gente tem que perceber também a dinâmica do seguinte. Jesus, ele traz a salvação para nós, mas Jesus, ele respeita o seu tempo, a sua realidade como um judeu que ele era. Então, quando o Pablo pergunta a respeito do cristianismo, eu acho que o cristianismo é uma religião que trouxe muitos danos ao movimento que Jesus começou. Porque a gente começou a fazer reinterpretações, a abrir uma série de possibilidades, a própria restituição do templo. É interessante, para quem quiser ler o livro do John Stott, o discípulo radical. John Stott propõe uma ideia de que nós voltemos à ideia do discipulado, mais do que a ideia do cristianismo ou do cristão. Ele cita que somente 2 vezes no Novo Testamento aparece essa frase e que não tem muito valor. E parece que só depois da conversão de Constantino é que isso se amplia, mas ligado já a uma série de questões, ligado ao poder, ligado à valorização de uma série de coisas. E ao controle do império, né? Que Jesus já tinha superado isso tudo. Então, talvez, a gente precise retornar aos princípios fundamentais do Evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. E aí, quando a gente ouve uma frase, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, na cabeça de muita gente, verdade é um discurso filosófico, teológico, que só consegue ter algumas pessoas intelectuais. Mas a verdade qual Jesus propõe é uma pessoa que propõe uma mudança de uma série de paradigmas. E essa liberdade que ele propõe, tem muita gente que acha, não, eu sou cristão, estou livre. Livre entre aspas, esse conceito de livre-arbítrio é um problema, porque o livre-arbítrio não cabe na Bíblia. Porque como pode ser alguém livre sendo escravo de Cristo? O que Paulo diz? Paulo fala isso, né? Ou eu sou escravo do pecado, ou sou escravo de Cristo.
O que eu tenho é uma forma de agenciar a minha vida, uma livre agência. Livre do pecado. Agora, livre-arbítrio eu não tenho, eu sou escravo de Cristo. Ou tu é escravo do pecado, ou tu é escravo de Cristo. Com certeza. Assim, quando o pastor Herbert falou a questão que o cristianismo ele trouxe alguns problemas para a mensagem em si de Cristo, eu entendo a questão da evolução, porque era para ser um projeto magnífico, perfeito a questão do cristianismo. Só que eu acho que a evolução disso trouxe problemas e trago problemas para o evangelho. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar para mim que não, irmão, se não tiver na Bíblia não é Deus. Deus é muito maior do que a Bíblia. E tem pessoas que acreditam que eles só são cristãos se estiverem dentro daquele contexto que o cristianismo desse século, o que são colocados, venham a ser reais. E de fato não é. Eu acredito que a base, não tenho certeza, que a base do cristianismo, este é algo que você disse aqui no segundo bloco, que é o amor. Se não houver amor, nada disso pode existir. Maravilha. Tem 30 segundos, quer deixar uma última palavra, uma frasezinha pro povo, quer deixar? Eu vou deixar Tiago, que diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e manter-se incontaminado desse mundo. Maravilha! Obrigado, Brasil, obrigado, pastores, pela presença de vocês. O papo foi uma bênção, como sempre. Um beijo grande para você. Todos os dias, 17 horas, aguardo você aqui. Até a próxima!